Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje eu vou ensinar a vocês como trabalhar com as três principais funções lógicas do Excel. No caso, a função SI, a função E e também a função OU. A primeira coisa que vamos fazer, assim como nas últimas aulas, vamos criar uma planilha simples com um boletim escolar. Para isso, vamos digitar aqui na célula A1, boletim escolar. Na célula A3, vamos colocar a palavra aluno. E na célula B3 vamos colocar notas. Muito bem. Aqui nós vamos colocar a situação do aluno. Vamos colocar a situação. Muito bem. Ótimo. Aqui nós vamos cadastrar alguns alunos, apenas para testes. Ótimo. E vamos cadastrar aqui algumas notas. Opa. Bom, então temos dois alunos com notas boas, um aluno com a nota em cima da média, dois alunos com notas ruins e outro aluno com nota boa também. Então a gente já aprendeu no finalzinho da última aula a utilizar a função SI, que ela é bem simples por sinal, né? A gente vai colocar aqui a função SI, abre parênteses. A função SI ela é utilizada para fazer uma comparação lógica. E de acordo com o resultado dessa comparação lógica, que vai ser sempre verdadeiro ou falso, ele vai fazer uma ação ou fazer outra ação. Eu costumo dizer que é o seguinte: a função SI é como se fosse uma análise daquilo que está sendo dito. Alguém fala uma frase e alguém julga se aquilo que foi falado é verdadeiro ou falso. Alguém fala verdade ou fala mentira. E para a verdade, ou seja, caso aquilo que a pessoa falou seja uma verdade, ocorre um acontecimento, ou seja, acontece alguma coisa. Agora, caso aquilo que a pessoa falou seja falso, aí acontece algo diferente, né, um outro acontecimento. É o inverso do que aconteceria se fosse verdade. Então é isso que a função se faz, onde teste lógico seria essa frase dita. Seria, no caso, a nossa comparação. Por exemplo, aqui no caso eu quero comparar a nota do meu aluno Cláudio e saber se essa nota é maior do que a média. No nosso exemplo, a média será exatamente 7. Então eu vou dizer o seguinte: se a nota que pertence ao Cláudio, né, B4 representa a nota que pertence ao Cláudio, é maior ou igual, né, sinal de maior e sinal de igual, ou seja, eu quero que seja, se ele tirar 7 ele passa, se ele tirar 7,1 ele passa. Se eu colocar apenas o sinal de maior, a nota que o Cláudio tirou não será suficiente para aprová-lo, pois é exatamente igual a 7. Agora, a partir do momento que eu coloco maior ou igual, ele passa a ser aprovado, pois a nota dele é igual a 7, então ele passa. Anteriormente, quando eu tirei o sinal de igual, ele não passaria, pois teria que ser maior, e era igual a 7. Agora, como eu coloquei maior ou igual, ele pode ser aprovado. Bom, eu vou colocar aqui, ó, maior ou igual a 7. Essa é a minha afirmação, pessoal. Se B4 é maior ou igual a 7, ponto e vírgula. Eu utilizo ponto e vírgula sempre que eu quero separar um argumento de outro argumento, ou seja, um critério de outro. Lembra o que eu falei no início? Alguém diz uma frase e alguém julga se é verdade ou se é mentira. Então nós temos três argumentos: a frase, a verdade e a mentira. A frase foi dita, ela foi terminada. Então eu utilizo o sinal de ponto e vírgula para dizer, ó, já fiz minha frase. Qual que é a minha frase? B4 maior ou igual a 7, que pode ser traduzido também como a nota do Cláudio, pois B4 representa onde está a nota do Cláudio, é maior ou igual a 7. É isso que estou afirmando. O Excel é a pessoa que, no caso, né, no nosso exemplo, que investiga se a afirmação ela é verdadeira ou se a afirmação ela é falsa. Então, a gente tem uma mensagem ou uma ação que pode ser executada caso o valor seja verdadeiro e uma ação que pode ser executada caso o valor seja falso. E sempre por padrão, você cria a primeira situação para a afirmação verdadeira. No caso, eu vou escrever aqui uma mensagem, que é aprovado. No caso de mensagens, eu coloco isso entre aspas, ou seja, eu estou dizendo que caso o que foi falado pelo Cláudio seja considerado verdadeiro pelo Excel, que é o valor ser verdadeiro, o Excel deve escrever a mensagem aprovado. Tá? Entre aspas, porque é uma mensagem. Se eu quisesse que ele fizesse um cálculo matemático, ou que ele pegasse o valor de uma célula, eu não usaria aspas. Tudo bem? Ou se eu quisesse, por exemplo, colocar uma função aqui, que é uma coisa que vocês devem praticar mais à frente. Então eu vou colocar aqui ponto e vírgula, e vou colocar a mensagem para o caso dessa situação ser o quê?
falsa, ou seja, aquilo que foi falado, ele ser falso. Então eu coloco no caso aqui, reprovado. E fecho parênteses. Muito bem, o Cloud foi aprovado. Eu vou arrastar aqui. Essa é a grande vantagem da utilização da função se, que eu não preciso estar escrevendo aprovado, aprovado, reprovado. Eu posso simplesmente executar uma ação, deixar pronto e depois, ó, olha que bacana. Eu posso deixar isso aqui pronto primeiro, tá vendo? E depois lançar as notas dos alunos, né? Ó, o Cláudio tirou 7, o João tirou 10, a Maria tirou 10, a Ana tirou 10 também. Agora eu vou reprovar só o Pedro e a Paula. Aí o Pedro tirou 5, 6 e a Paula tirou 6 também. Tá vendo? Agora eu aprovei todo mundo e reprovei apenas esses dois últimos aqui. Então, no caso, eu posso deixar a função pronta. Lembrando aqui que o Excel ele trabalha de 3 formas, com 3 parâmetros. Primeiro eu faço uma afirmação, depois eu verifico se a afirmação é verdadeira ou falsa. Para a afirmação verdadeira eu coloco uma ação, para a afirmação falsa eu coloco outra ação. No caso, a minha ação foi fazer uma mensagem. Eu poderia, por exemplo, né, só para que vocês entendam o funcionamento da função se, em vez de colocar uma mensagem, ó, vamos fazer um teste aqui, ó. Aqui nessa célula B4 eu vou apagar aqui, ó, no alto da barra de forma. Estou limpando tudo de novo, ó. Em vez de colocar, por exemplo, aprovado e reprovado, eu vou fazer um cálculo matemático agora, por exemplo, 5 mais 5, ponto e vírgula, 3 menos 1. E fecha parênteses. Só para vocês entenderem que nem sempre eu preciso usar uma mensagem de texto. Eu vou dar Enter, ó. Olha lá. Deu 10. Por que deu 10? Porque para a situação verdadeira, ó, observa aqui no alto. Para a situação verdadeira, eu coloquei que o Excel deveria fazer a conta de 5 mais 5. E se fosse falso, ele colocou que deveria fazer a operação matemática 3 menos 1. Olha que bacana, que leque de opções que sobe para mim. Então, se a nota do Cláudio for menor que 7, aqui tem que aparecer 2, não é isso? Por que 2? Porque eu fiz a conta 3 menos 1. Bom, agora que vocês já entenderam, eu não vou arrastar aqui de novo, vou voltar ao normal. Eu vou dar... Qual que era a minha nota? Nem lembro. Vou colocar aqui 7. Então, no caso aqui, eu estou aprovado, né? Novamente, reprovado. Lembrando que eu coloco entre aspas por ser uma mensagem de texto que eu quero que apareça. Se eu não colocar isso, o Excel pode fazer uma fórmula matemática, pode usar até mesmo uma função, como as que a gente já aprendeu nas aulas anteriores, uma soma, uma média. Pode ser feito qualquer coisa aqui na condição de aprovado ou reprovado. Tudo bem? Bom, a partir do momento que vocês entenderam isso, vamos para a próxima, que é a função se e. Né? Aliás, a função e, que vai ser alinhada dentro da função se. Copiem para mim, ó, essas 3 colunas, vamos copiá-las e vamos colar aqui na planilha 2. Opa, apertei o botão errado, botão direito, vou ter que copiar de novo. Ctrl C, planilha 2, botão direito, colar. Muito bem. Aqui no caso as funções estão prontas, a gente vai apagar. Aqui na minha nova planilha. Aqui nós vamos fazer uma situação diferente. Nós vamos colocar, além das notas, nós vamos colocar aqui frequência. Nós vamos colocar essas frequências em porcentagem, então eu vou selecioná-las aqui. Selecionei todas elas e vou clicar no símbolo de porcentagem aqui no alto. Cliquei. Agora eu posso dizer como que esses alunos foram frequentes. Então, por exemplo, esse aqui era um aluno que frequentou 75% das aulas. Esse aqui foi um aluno que frequentou 60% das aulas. Essa aqui foi um aluno que frequentou 100% das aulas. Aqui 90%, 90% e 80%. Então, agora eu tenho nota e frequência. Existe uma função no Excel, que é a função E. Ela serve para fazer várias comparações lógicas e obter um resultado. Antes da gente executar a função para achar a situação do aluno, eu vou mostrar para vocês como é que funciona aqui, fazer um teste aqui para vocês verem como é que funciona a função E. Ela funciona assim. A gente coloca igual E e o Excel fala assim, ó, verifica se os argumentos são verdadeiros e retorna verdadeiro se todos os argumentos forem verdadeiros. Então, abro parênteses. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma comparação. Eu vou dizer que... Primeiro, aqui ele aparece assim, ó, lógico 1. Né? Eu vou clicar aqui e vou perguntar se é maior do que 7. Aí ele fala para mim separar um teste lógico com sinal de ponto e vírgula. Ele abre para mim lógico 2. Eu vou clicar aqui e vou perguntar se é maior do que 75%. Aí ele me permite ir criando mais testes lógicos. À medida que eu vou colocando ponto e vírgula, ele vai criando para mim vários testes lógicos. Eu vou apagar esse excesso de ponto e vírgula e vou deixar só um. Para dizer, aliás, eu vou apagar esse último aqui também.
Então, a vantagem de utilizar a função e é que eu posso utilizar aqui até 255 testes lógicos, ou seja, eu posso comparar uma nota e uma frequência, e se traz maçã para o professor, né, e se é participativo, eu posso comparar um monte de situações, não só a nota. Não posso, além de julgar pela nota, eu posso usar outros critérios para julgar a situação desse aluno. Então, eu vou fechar aqui parênteses e vou dar Enter. Olha o que o Excel fala. Ele fala que é falso. Como assim? Por quê? Porque eu falei o seguinte, ó, a nota é maior do que 7 e a frequência é maior que 75, a nota é exatamente igual a 7, então não é maior. E a frequência é exatamente igual a 75, então não é maior. Eu vou aumentar aqui só para vocês verem que não vai ocorrer certas situações. Eu vou aumentar a frequência. A frequência é maior do que 80%. Ó, maior do que 75. Porém, por que não deu o verdadeiro então? Porque na verdade o B4 continua sendo igual a 7. Aqui tem que ser maior. A partir do momento que ele passa a ter uma nota maior que 7, aí ele escreve aqui, ó, verdadeiro, porque os dois critérios foram atendidos. Não basta um. Se ele tirar uma nota baixa, aqui é falso. Se ele tiver 10 aqui, mas a frequência dele for ruim aqui, ó, é falso também. Então a função i ela consegue fazer uma análise de vários testes lógicos, e para ela ser considerada verdadeira, tudo que foi dito tem que ser considerado verdade. Se um critério aqui for tido como falso, se uma comparação for tida como falsa, ele retorna como falso. Agora vamos aplicar isso na prática aqui. Você vai fazer o seguinte, você vai colocar assim, igual a função se, abre parênteses. Agora seria o teste lógico, seria a comparação. Aquilo que nós fizemos aqui fora, a gente vai alinhar aqui no teste lógico, que seria e, abre parênteses, pega a nota, compara maior ou igual a 7, ponto e vírgula, clica na frequência, maior ou igual a 75%. Fecha parênteses. Pessoal, muita calma nessa hora, eu vou apagar o parênteses que eu fechei. Observa, eu iniciei a função se, aonde eu faria o teste lógico, eu iniciei uma função e. Logo em seguida eu comecei a passar os parâmetros, fiz as minhas comparações, né? No caso aqui B4 maior ou igual a 7 e C4 maior ou igual a 75, igual a gente fez aqui fora. E aí esse teste lógico vai me retornar um verdadeiro ou falso. Então acaba que continua sendo a mesma coisa. Isso aqui vai retornar um verdadeiro ou falso. E de acordo com esse verdadeiro a gente vai fazer um verdadeiro aqui, né? Um valor se verdadeiro. E se aqui retornar um falso, ele vai fazer um valor se falso. Então eu fecho parênteses, que não tem mais nenhum critério para passar. E o Excel me volta para o teste lógico. Tá vendo? Eu continuo no teste lógico da função se, porque eu fechei a função e. Então eu dou um ponto e vírgula para passar para a mensagem no verdadeiro. Eu vou colocar aqui, ó, aprovado. Ponto e vírgula. Se ele não tiver nota de frequência, né, ele estará de recuperação. Eu vou colocar agora. E vou fechar parênteses porque eu terminei o valor se falso. Olha como é que ficou a nossa função. Se, né? Isso aqui tudo vai, até esse ponto e vírgula aqui, isso aqui tudo é um teste lógico. Isso aqui é o valor se verdadeiro, isso aqui é o valor se falso. Dentro do teste lógico eu coloquei a função aí que eu ensinei para vocês agora há pouco. Vou dar um Enter. Olha que legal. Como você fala, mas o Cláudio teve uma nota muito boa, mas ele não veio na aula, então ficou de recuperação. Se ele tivesse vindo pelo menos 75% das vezes, né, ele teria sido aprovado. Vou arrastar aqui para que vocês vejam como é que isso funciona. Bem legal, né, pessoal? Se você não entendeu como é que funciona a função e, pause o vídeo, respira um pouco e logo em seguida você volta, né, assiste de novo a parte que eu explico, a parte lógica da função se e a parte lógica da função e, que aí você vai entender, vai ficar muito fácil para você, tá? Então, uma coisa importante que eu quero deixar bem claro nessa hora, a função e, para ela ser considerada verdadeira, todos os argumentos, tudo que você julga tem que ser considerado verdadeiro. Se uma só afirmação for considerada falsa, o retorno dela vai ser falso. Não adianta ter uma nota, né, alta e não ter frequência. Ele vai retornar falso porque um dos argumentos seu foi considerado falso. Tá bom? Então a função e ela exige que todas as comparações sejam verdadeiras. Agora eu quero ensinar para vocês um outro parâmetro aqui. Ó. Vamos aqui na planilha 3. Tá? Nós vamos colocar aqui, ó, vamos fazer uma outra situação aqui só para que a gente entenda. Vou colocar aqui... Vamos colocar, sei lá, vendas. E aqui nós vamos ter assim, ó, forma de pagamento. Aí vai ter assim, 1 é dinheiro, 2 boleto e 3 é cartão.
Aí aqui vamos supor que a gente tem aqui, ó, no caso é só para a gente ter uma simulação. Aqui vai ter aqui descrição, quantidade, total. Deixa eu arrumar aqui essas células, né? Opa, aqui, um pouquinho maior. Descrição, quantidade. Aliás, quantidade não. Selecionar esses dois e vou arrastar para cá. Aqui é preço, quantidade e o total. Vamos lá, fazer uns testes aqui. Eu vou comprar um CD, que é R$2. Daqui a pouco a gente coloca isso de moeda, não tem problema não. Vou comprar 2 e aqui a gente vai ter uma funçãozinha matemática. Já a gente coloca. Eu vou comprar também um DVD, que o preço é R$3, DVD caro, né? E eu comprei 10 DVDs. Tudo bem? Comprei também um mouse. O preço do mouse aqui é R$29,90. Ele formata assim mesmo, é normal. Eu também comprei 10 mouse. E comprei teclado também. O teclado aqui está custando R$34,75. E eu comprei 10 teclados. Agora nós vamos fazer aqui um total. Vamos usar para essa função soma que vocês já aprenderam. Aliás, aqui não vamos usar a função soma não. Aqui vamos fazer uma fórmula matemática. É o preço vezes, né, asterisco aqui, a quantidade. Né? Olha eu cometendo um erro aqui. É preço vezes quantidade. Depois eu arrasto aqui, porque ele já faz a multiplicação desse com esse com esse e esse com esse. Aqui agora eu coloco o estilo de moeda aqui. E coloco o estilo de moeda aqui também. Certo? Aqui eu vou ter um subtotal, né? Que vai ser, agora sim, vai ser a soma disso daqui. Tá. Estou fazendo só uma suposição aqui. Vamos dizer que você vai definir aqui uma forma de pagamento. Vamos aumentar aqui um pouquinho. A pessoa vai informar aqui a forma de pagamento. De acordo com a forma de pagamento, nós vamos dar um desconto aqui. Por exemplo, ó, nós vamos dar aqui vai ter desconto no dinheiro e no boleto. Vai ter um desconto de 10%. Aqui, ó, desconto 10% em todos os dois. No cartão vai ter juros. Só pra gente vai aplicar juros. Só pra gente ter essa visão. Só pra vocês entenderem como é que funciona uma outra função. Então aqui é o seguinte, ó. Aqui a gente teve esse total. Vamos colocar aqui situação, né? Ou resultado final, alguma coisa assim, mas só para vocês entenderem. Vamos colocar aqui que no momento a pessoa escolheu a forma de pagamento 1, né, que seria em dinheiro, ou a pessoa digitou também, tanto faz. Eu coloco aqui 1. Olha só, eu vou fazer o seguinte aqui, ó, vou usar a função. Agora eu vou ensinar para vocês uma outra função, que é a função OU, tá? A função OU ela é a mesma coisa que aí, só que para o inverso. No caso, a função I, ela exige que todos os argumentos sejam considerados verdadeiros para ela retornar como verdadeiro. A função OU diz o contrário. Basta que um argumento seja verdadeiro para ser considerado verdadeiro. Ainda que todos sejam falsos, se você tiver um verdadeiro, ela retorna como verdadeiro. A vantagem da função OU, assim como a função I, é que você pode fazer mais de uma comparação. Nesse caso, eu já vou direto, porque você já sabe que ela vai fazer um resultado de verdadeiro ou falso igual à função I. Eu vou direto para a função alinhada dentro da se. Eu vou dizer assim, ó, igual se, abre parênteses. No teste lógico, eu vou usar a função OU. Olha o que o Excel fala sobre a OU. Verifica se um argumento é verdadeiro e retorna verdadeiro ou falso. Retorna falso somente se todos os argumentos forem falsos, ou seja, basta um argumento verdadeiro para que ela retorne verdadeiro. Vou abrir aqui parênteses e vou dizer o seguinte, ó. Ou forma de pagamento é igual ao que está aqui, ó, na célula 4, né, que é 1, ponto e vírgula. Vou para o segundo teste lógico. Ou forma de pagamento é igual ao que está aqui, ó, né? Se forma de pagamento for igual a 1 ou forma de pagamento for igual a 2, né, se você não quiser fazer isso, você pode fazer assim também, só para você entender. 1 ou 2, né? Se D16 for igual a 1 ou D16 for igual a 2, fecha parênteses. Depois mais para frente no curso, no curso em outras aulas, vocês podem ver como validar isso aqui para proteger as planilhas de vocês. Então eu terminei o teste lógico. Isso aqui vai retornar um verdadeiro ou um falso, certo? Isso aqui é igual a 1 ou igual a 2? Verdadeiro. Se aqui tiver 3, aí retorna um falso. Aí eu vou colocar aqui, ó, ponto e vírgula.
eu vou fazer aqui direto uma conta matemática, certo? Que vai ser o seguinte: esse valor vou colocar primeiro para vocês a mensagem para ficar mais fácil. Vou colocar aqui, ó, 10% de desconto, ponto e vírgula. Aqui eu vou colocar a mensagem em juros para quando for falso. Vou colocar aqui, ó, vou colocar aqui juros de 5%, só para a gente entender. Ó, nesse caso teve 10% de desconto. Por quê? Porque aqui é 1. Se for 2, é 10% de desconto. Se for 3, juros. Ok? Então vou botar aqui para o 1. Só para vocês verem aqui. Pressionei F2. Agora, em vez de dar mensagem de texto entre aspas, eu vou mudar. Eu vou colocar outra coisa aqui. Eu vou clicar aqui, vou apagar. Eu vou clicar nessa célula. Vou pegar o valor que está nela, mais ela de novo, vezes 10%. Certo? Só que aqui no caso não é mais, é menos, né? Vou pressionar F2 aqui de novo. Aqui o sinal de mais é menos, que é desconto. É no outro caso que vai ser mais. Agora sim, ó, 680 menos 10% de desconto vai dar 602,45. Pressiona F2 de novo, só para vocês verem como é que fica, ó. Se ou D16 for igual a 1 ou D16 for igual a 2, vai ser D14 menos D14 vezes 10%. Aí aqui, em vez da mensagem de juros agora, eu vou apagar e vou fazer uma conta também, que vai ser D14, agora sim é mais, D14 vezes 5%. Pressionei. Tá, agora sim, D14 mais D14 vezes 5%, ó, só para vocês verem. D14 menos D14 vezes 10, para o verdadeiro. Ponto e vírgula no falso. D14 mais D14, é isso que mudou, vezes 5%. Agora, se eu vim aqui, ó, eu colocar o 2, ele continua com desconto. Se eu colocar o 3, o preço fica mais caro. Legal, né, pessoal? Essas são as funções lógicas do Excel. Função se, que faz uma validação, aliás, uma verificação se uma afirmação é verdadeira ou falsa, e de acordo com essa afirmação, ela retorna um resultado para o verdadeiro e um para o falso. Função e, que permite analisar mais de uma condição ou mais de um argumento e verifica se todos os argumentos são verdadeiros ou se todos os argumentos são falsos, e retorna verdadeiro apenas por caso de todos serem verdadeiros. E também a função ou, que faz a mesma coisa, porém retorna verdadeiro bastando que uma função seja considerada verdadeira. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima.